O que é licitação? O que é cidadania? E a educação? E a saúde pública? Como se organiza os transportes? A Rádio FOP Educativa apresenta o FOP Entrevista, com a mediação do professor Antônio Marcelo Jackson. O que é o suicídio? Covardia ou coragem? Para dar conta desses e de outros temas, no dia de hoje temos Ricardo Luiz Narciso Moebos, que é graduado em Medicina pela UFMG, tem mestrado também em Medicina pela UFRJ, doutorado também em Medicina também pela UFRJ e pós-doutorado pela Universidade Federal Fluminense. Ricardo é professor do curso de Medicina da Universidade Federal de Ouro Preto. Eu sou Antônio Marcelo Jackson e nós estamos começando o nosso UFOP Entrevista de hoje. Você está ouvindo Rádio FOP Educativa FM 106,3. Oi, eu sou o Martinho da Vila. Quero dizer para você que existem várias dicas para se prevenir do câncer. Anote aí: comer alimentos ricos em fibras, fazer exercícios, não fumar, evitar o excesso de bebidas alcoólicas, evitar o sol entre 10 e 4 horas da tarde. São dicas valiosas de prevenção. Todas as mulheres devem fazer o exame preventivo do colo do útero, além do exame clínico das mamas. Para as mulheres com 50 anos ou mais, a mamografia deve ser feita pelo menos a cada 2 anos. Os homens nessa mesma faixa de idade devem fazer o exame da próstata. São dicas simples que podem salvar a sua vida. Cuide-se, sua saúde agradece. Em Ouro Preto, sintonize 106,3, UFOP Educativa. Ricardo, muito obrigado aí pela tua presença. Como todo professor, esse nosso corre-corre, né? Não tem jeito, né? Então a gente ainda tem que arrumar uma brecha para conceder entrevistas para as rádios e tal. E tem uma coisa que a gente estava até conversando fora aqui do ar, né? Antes da gente começar com o nosso papo aqui do programa, e que realmente acho que você definiu bem e é com essa bola que a gente vai começar o nosso jogo. O que é o tabu do suicídio? Quer dizer, por que ele é tratado como tabu? Quais as diferenças, até sociológicas em primeiro lugar e depois psiquiátricas a esse respeito? Por favor, a palavra é sua, fique à vontade. Bom, obrigado pela oportunidade aí, Antônio, de estar aqui na Rádio FOP Educativa, participando desse programa e poder criar essa conversa, esse diálogo aí sobre esse tema tão delicado. Acho que só a iniciativa aí de vocês de abrirem essa conversa já é uma ousadia, porque, como você disse, é um tema tabu na nossa sociedade, né? Na nossa sociedade ocidental, né? Não só brasileira, como ocidental. Uhum. Então, por quê? Tabu, como assim? É porque você falar de suicídio e conversar, e as pessoas que praticaram alguma tentativa de autoextermínio e seus familiares, elas de certa forma se consideram, muitas vezes, né, tem exceções, mas a regra é que elas se considerem envergonhadas disso, de que o suicídio na nossa sociedade é considerado, no mais das vezes, ou um ato de covardia, ou um ato de denúncia, ou um ato de fracasso, no sentido de que, bom, se alguém cometeu suicídio, de quem que é a culpa, o que aconteceu, porque os próprios amigos, não só os familiares, às vezes procuram o profissional de saúde e dizem: nossa, eu estou chocado, como que eu estava convivendo com essa pessoa, como que eu estava ali ao lado, como que eu não ajudei, como que eu não dei um apoio, como que eu não dei um suporte,
como se aquilo fosse um fracasso, um fiasco, uma falha das pessoas. Acaba passando a ideia, pensando aqui na sociedade ocidental que vivemos, nós estamos no Brasil, né, no mundo ocidental, como uma ideia de culpa e fracasso que não é apenas daquela pessoa que cometeu o ato, mas de todos aqueles imediatamente próximos a ela, né? Isso. Então imagina, um fracasso coletivo, né? no final. Exatamente, um fracasso coletivo que envolve as pessoas próximas, os vizinhos, claro que os familiares em primeiro lugar, os colegas de trabalho. Imagina, você está no seu departamento e aí um colega seu comete suicídio. E você, no outro dia, chega para trabalhar e pensa, pô, eu estava aqui convivendo com essa pessoa todo dia, era meu colega, não é possível que eu não poderia ter dado um apoio, um suporte, uma ajuda, será que faltou eu estender a mão, alguma coisa? E isso cria, em torno desse tema, um imenso tabu, de maneira que você chegar num velório de alguém que cometeu suicídio e você não está meio sem saber o que foi e perguntar, mas o que foi mesmo que ele faleceu? É uma gafe. Tipo assim, nossa, mas como é? Puxa, você estragou aqui o clima, né? Você tinha que perguntar do que o cidadão aqui faleceu. Poxa, que coisa chata você ter perguntado isso. Tanto que é o tabu, o tamanho que é o tabu. E, no entanto, a gente vê que em outras sociedades não ocidentais, orientais, como, por exemplo, a indiana, ou a nipônica, ou mesmo a chinesa, o suicídio ou a tentativa de autoextermínio, ou o autoextermínio em si, ele é considerado de uma outra maneira. Ele pode ser considerado até como um ato oposto ao que é considerado aqui. Ele pode ser considerado um ato de coragem, um ato de consideração, um ato de capacidade e não o ato de incapacidade. Como é que... Eu não quero entrar nesse mérito, porque eu não estou dizendo, estou fazendo nenhuma apologia ao suicídio, dizendo que a gente devia considerar o suicídio como uma coisa de coragem. Não é nada disso, claro, evidentemente, né? O que eu estou fazendo... o que eu estou querendo dizer simplesmente é que a primeira abordagem que a gente faz desse problema é uma abordagem de desculpabilização. Porque a culpa que gira em torno disso, ela só dificulta as coisas, só piora tudo. Piora para quem cometeu, ou quem teve a tentativa de autoextermínio, piora para os familiares, piora para todo mundo. Isso cria, de certa forma, uma dificuldade, um impedimento para a gente estar criando vias de cuidado para essas pessoas. Eu acho, Ricardo, só te interromper um minutinho, aí eu falo como cientista social que sou e me sinto mais confortável nesse aspecto. A medicina, eu nem me atrevo, passo bem ao largo disso, mas que você chama a atenção de um aspecto, e que aspecto é esse, tá? Em primeiro lugar, existe um entendimento a respeito do suicídio, que ele é tratado como um tabu, e tabu, o que significa a palavra tabu? É todo aquele assunto que é melindroso, que as pessoas precisam de algum tato, ou ficam com receio de tocar no assunto. É só isso que significa a palavra tabu. Não vai nada além, não há nada esotérico nessa palavra, tá? Agora, tem um aspecto aí que você, e ainda como desdobramento desse aspecto, você chama a atenção do lado sociológico do ponto. Ou seja, que aí veio até a brincadeira agora no final. Em primeiro lugar, há um entendimento diverso do que significa suicídio. Ou seja, se uma pessoa se suicidar, ela vai depender da sociedade. O entendimento se é uma culpa, se é coragem, se é outra coisa. Quer dizer, então, eu acho que para todas as pessoas, a gente não, o que eu quero chamar a atenção é o seguinte: que para nós aqui no Brasil temos isso, conforme você falou, né? Que a pessoa vai no velório de alguém que porventura se suicidou. E aí você vai e não sabe daquilo e pergunta do que morreu e cria uma gafe. Isso acontece porque é no Brasil. Quer dizer, se fosse em qualquer outro lugar do mundo, sabe, que não fosse a sociedade ocidental, que não carregasse essa culpa, as reações seriam outras. Ou seja, não há uma verdade universal. É isso que eu acho que é bem legal essa tua fala, para a gente chamar a atenção disso, né? E aí sim, porque dado que não há uma verdade universal, dado que isso varia de sociedade para sociedade, aí cai no que você terminou, foi a hora que eu até te interrompi na fala. Que então vamos tirar essa culpa em primeiro lugar. Tá? O problema é outro, vamos discutir isso por outros caminhos, né? Que eu acho que é o que você propõe.
Quer dizer, não é tão simplório assim, vamos carregar a culpa e ponto final. Não, culpa por um acaso que é no Brasil. Tivéssemos na Índia, seria outro, se tivesse no Japão, outro, tivesse na Coreia, era outro. Então, eu acho interessante isso, chamar a atenção desse teu comentário, entendeu? Mas, por favor, eu devolvo a palavra a você. Pois é, então a ideia é a gente tentar construir essa desculpabilização como uma primeira abordagem, para poder ter acesso a, justamente como você disse, assim, a história é outra, ou o problema é outro. Então, esses outros problemas. Então, o problema não é outro, o problema são muitos outros. Porque o que está envolvido em torno de cada tentativa de autoextermínio são muitas questões, muitas histórias e que tem que ser esclarecido. Então esse é o segundo ponto fundamental, de que não existe assim o suicídio, não existe essa verdade universal, não existe essa universalização de uma ideia de que ela diz respeito a todo mundo que tentou ou porventura venha tentar o autoextermínio. Não é isso. Na verdade, é em cada caso, no caso a caso, na singularidade de cada história, de cada caso, a gente vai ter que ter acesso àquelas pessoas para poder criar vias, que a gente chama de vias de cuidado, para a gente poder ver o que está acontecendo ali. Então a gente não pode, nem por um lado, patologizar tudo, dizer assim, olha, se a pessoa cometeu suicídio, ela deve ter algum transtorno mental, ela deve ter alguma doença mental. Uma pessoa normal não cometeria suicídio, né? Ou também, por outro lado, a gente não pode sociologizar tudo. Tipo assim, se a pessoa cometeu suicídio é porque ela está vivendo uma pressão terrível, porque está sendo oprimida, está relacionado com as opressões sociais que incidiram sobre aquele ser humano e que ele não suportou a pressão, a exploração, a opressão. Não estou dizendo que isso não seja verdade, só estou dizendo assim, que a gente não pode generalizar e não ir nem tanto para um lado, nem tanto para o outro. Por exemplo, tem uma questão que a gente pode dar um exemplo, por exemplo, atualmente as histórias de suicídio, os episódios de suicídio que têm acontecido em algumas etnias indígenas. Entendeu? Então, algumas etnias, por exemplo, os Guarani Kaiowá, estão com um índice muito alto de suicídio. Bom, será que a gente vai dizer assim, poxa, será que está tendo alguma epidemia de transtorno mental entre os Guarani e Kaiowá? Claro que não. Claro que não. Não é uma epidemia de transtorno mental. É claro que as circunstâncias que todo mundo já sabe que eles estão vivendo, né, de genocídio, de etnocídio, isso cria uma circunstância de você ir destruindo o território existencial de um grupo de pessoas, que é claro que depois você fica sabendo, vem essa informação de que teve um aumento do índice de suicídio, as coisas estão interligadas. É claro que as coisas estão interligadas, então a gente não pode patologizar. Assim também como a gente está querendo até fazer um levantamento, eu só tenho uma informação imprecisa, que a gente vai ter que checar, de que tem acontecido aconteceram vários episódios de tentativa de autoextermínio nas comunidades atingidas pelo acidente, ou não sei se é a melhor palavra acidente, mas pelo rompimento da barragem de Fundão. De que aquelas comunidades ali aconteceram vários episódios de tentativa de autoextermínio que tem acontecido. Acho que a gente tem que verificar isso. E quando a gente verifica isso, a gente tem que levar em conta todas essas circunstâncias, não é? Inclusive sociológicas, inclusive históricas. Eu sei que você é dessa área, então estou ressaltando esse aspecto. Você está falando isso, eu estou me lembrando do livro do Durkheim, né? Emile Durkheim, um dos criadores da sociologia, que uma das obras mais conhecidas dele chama-se exatamente O Suicídio. Isso. E se a minha memória não me trai, nessa obra o Durkheim levanta estatisticamente, demonstra ali em várias sociedades que ele estudou, que havia um índice mais ou menos padrão de suicídios ano, né? E podendo aumentar conforme algumas crises, né? Em momentos de crise econômica, grande desemprego, aí esse índice aumentava e tal. E aí, porque eu estou lembrando disso, que você, quando citou o caso dos Guarani, e agora, nesse caso aí, ainda sem o dado estatístico preciso da barragem de Fundão, então, você como médico aí eu pergunto,
o primeiro passo para a gente analisar em termos globais, aí eu não estou vendo o caso a caso não, tá? Sim. O caso a caso seria uma segunda etapa. Mas em termos globais, o suicídio num determinado grupo social seria o primeiro passo, é a análise sociológica, ou seja, que tipo de pressão esse grupo está vivendo, para aí sim, num segundo momento, ver o caso a caso, como aquelas pessoas se inserem. Seria mais ou menos isso? Então, é a ideia que eu estou querendo construir aqui com você, de que é necessária essa análise sociológica, a gente tem que considerar o que está acontecendo. Não encerra nela, claro que não. Que isso é necessário, ou seja, de que eu estou aqui como médico, como psiquiatra, não quer dizer que a gente vai psiquiatrizando as conversas ou psiquiatrizando as situações. Se aconteceu isso, então qual que é o diagnóstico psiquiátrico? Qual que é o diagnóstico psicopatológico? Aliás, uma das coisas que a gente procura ensinar aqui na graduação, aqui em medicina da UFOP, quando a gente está ensinando psicopatologia, é justamente essa crítica, esse cuidado para não fazer disso um mecanismo que vai psicopatologizando a vida ou as pessoas. Você sai por aí disparando, entendeu? Esse tipo de diagnóstico contra os seus colegas de república. Então é justamente uma ressalva que a gente faz. Então a gente faz essa primeira análise sociológica, ela é fundamental, ela é necessária. O que está acontecendo ali na região? Não é? Entendi. Por que esses episódios? Né? Por que isso está acontecendo? Tudo bem. Agora, depois disso, por outro lado, é claro que a gente não pode esgotar. E é claro que você citou esse autor, que é um clássico, é uma referência, que justamente chama atenção para isso. Como que a gente pode ter uma visão macro, uma visão macroscópica daquele fenômeno ali. Isso é fundamental. Mas a gente também quer ter uma visão microscópica, micropolítica, singular, individual, do que está acontecendo naquele caso. Para que isso? Por que isso? Buscando um entendimento sofisticado, buscando uma construção teórica superior? Não, na verdade a gente tem sempre que lembrar que quando a gente está abordando o suicídio, na saúde mental, nesse viés da saúde mental, o que a gente está procurando é cuidar. São as vias de cuidado, as vias de acesso para construir um caminho do cuidado. É isso que nós estamos procurando. O caminho do cuidado que pode passar pela pessoa, pode passar pelo indivíduo, e o caminho do cuidado que pode passar pela comunidade. Né? Aquela comunidade está precisando de certa abordagem, assim, o assado, para ser cuidada. É o caso dos Guaranis, por exemplo. Aí o problema é, conforme você mesmo chama a atenção, é claríssimo, né? Quer dizer, se você está o teu grupo ao qual você se vincula está sofrendo um processo de extermínio, chega uma hora que você se extermina. Você prefere se matar a continuar naquela tortura. Porque aí fica fácil a compreensão, né? Porque o ato de estar vivo é uma tortura, né? É uma morte a longo prazo, né? Num caso como o dos Guaranis, especificamente. Agora, pensando em termos dessa questão de tirar a culpa, vamos lá, e aí para a gente não fugir dessa questão ainda de uma análise macro que a gente está fazendo aqui nesse primeiro bloco, tá? Como, por exemplo, você conversar, se você como médico detecta que o problema é social, em primeiro lugar, tá? É o grupo social que está gerando uma pressão muito grande, tá? Como é que você dá conta da questão micro? Ou seja, como é que você chega para uma pessoa e fala, olha, você vai continuar vivendo nesse grupo, a pressão vai continuar, e aí? Quer dizer, como é que... Quando eu estou falando assim, quando eu digo falando para o grupo, não é que você saiba que fulano ou beltrano vai se suicidar, mas que você vê que ali é um grupo que tem uma pressão violenta e há uma tendência que isso aconteça. Isso. Quer dizer, como lidar com isso? Então, como é que a gente pode... Quando a pressão é social, na verdade. Fazer essa abordagem, fazer essa... Qual que é a postura, então, do profissional que a gente tenta ter aqui, inclusive na saúde mental aqui em Ouro Preto, né, que eu trabalho na saúde mental aqui em Ouro Preto. Como abordar uma situação micro diante dessas questões macro. A primeira postura ética, de consideração ética, é justamente você não encerrar a questão, não fechar a questão num diagnóstico psiquiátrico e achar, olha, então você está aqui com esse sofrimento todo, isso é uma questão que o seu diagnóstico é X, então o seu remédio é Y. Então a primeira postura é justamente deixar essa abertura de que não tem uma resposta
que explica aquilo, uma resposta pronta que explica aquela situação. Então essa é uma postura do dia a dia no cuidado. É uma postura de que você está aberto para poder receber as várias questões que vão sendo trazidas por cada pessoa que está nessa situação. A segunda postura ética é justamente essa atitude de acolher o sofrimento sem ter nenhum julgamento moral prévio sobre aquilo. Então esse é difícil isso, né? Exatamente. Esse é um esforço imenso do profissional de saúde. Porque a partir do momento que eu recebo um usuário, um cidadão, um paciente para ser atendido, e aí eu fico sabendo que ele tentou autoextermínio, eu já recebo ele em qualquer lugar, seja na saúde mental, seja no SAMU, seja no pronto-socorro que eu tô, e eu recebo aquela pessoa, tipo assim, poxa, aí, a pessoa já está querendo se matar mesmo, a gente aqui tentando cuidar das pessoas que querem viver, tem gente aí que está terminal de câncer, a gente tentando resgatar, e essa pessoa aqui, que estava com saúde, tentando se matar, e a gente tentando salvar os outros, e isso cria um julgamento moral negativo. Isso é um problema que a gente tem que superar. E é um esforço, como você diz, isso é muito difícil. Como é que a gente não faz julgamento moral? Esse é um grande esforço desse distanciamento, de deixar o julgamento moral em casa. Na sua casa você pode ter o julgamento moral que você quiser, mas no trabalho, quando você está atendendo as pessoas... Porque a pergunta, desculpe te cortar, Ricardo, mas é porque o médico ele não deixa de ser um ser humano comum, né? Claro. Ele está inserido numa sociedade, ele nasceu e foi criado num determinado grupo. Então, quer dizer, é uma coisa... Não me refiro só ao médico, mas a grande verdade é que qualquer profissional que lida com um grupo, é um esforço tremendo que você tem que ter para manter a sua questão, as regras morais, as regras éticas, né? Isso, senão... e essa questão da postura ética acima de qualquer convenção moralista que você tenha. Sim. Entendeu? Esse é o esforço, esse é o esforço, o autotrabalho do profissional para poder abordar as pessoas dentro dessa ética que, em última instância, a gente chama tem sido chamado por vários autores da ética pela vida, ou seja, toda vida vale a pena, e nesse trabalho pela valorização da vida, você deixa de lado os seus julgamentos morais, de que esse aí está tentando se matar, só fica aí nessa vida, ou só vive se drogando, então ele não merece toda consideração. Não, contrário. Né? Toda vida vale a pena e todo usuário que chega, todo paciente que chega, ele merece toda a consideração. Esse é um esforço imenso. Essa é uma formação que a gente tenta passar, inclusive, para os alunos. Ou seja, todo mundo, na hora que está adoecendo, que vai ser cuidado, tem que ser tratado como um príncipe. Seja mendigo, seja o que for. Então, sim, mas aí voltamos eu quero insistir martelar nessa tecla. E quando você percebe que é o grupo social que está levando aquela pessoa para aquilo? Vamos supor, aí eu quero pensar nesse caso, a gente já está caminhando para o final do primeiro bloco, e aí queria encerrar com essa pergunta. Quando você pega um sujeito que efetivamente tentou o autoextermínio, tá? Ele tentou o suicídio, não conseguiu atingir seu objetivo, felizmente, e aí você vai atendê-lo. Aí você percebe pelos diagnósticos que você criou, que você elaborou, que ali é uma pressão do grupo social. Quer dizer, ele próprio é refém disso. Como lidar com essa situação? É a última pergunta do bloco. Vamos lá. Como é que você lidaria com isso? Vou tentar responder. Na verdade, a gente já tentou responder anteriormente. Eu sei, mas... a primeira postura é justamente não fechar, porque você pode atender aquela pessoa e ignorar aquela situação que ele vive e focar, digamos assim, num psicologismo, numa psicopatologizar a situação. Olha, você está muito ansioso, ou você está deprimido, ou você está com um diagnóstico X ou Y, e nós vamos aqui te tratar assim ou assado. Então a primeira postura é justamente não ignorar as circunstâncias. Não ignorar as circunstâncias já é um grande esforço do profissional. Considerar assim, olha, o que está acontecendo ali na vida daquela pessoa tem que ser abordado como um todo. Assim como quando você convida, ou como quando vem para o tratamento, os familiares, os vizinhos, os parentes,
os amigos, os colegas de trabalho, e tudo isso vai sendo envolvido no tratamento, você ter essa abertura. Então, o profissional ter uma abertura de considerar que as coisas tem muita coisa ali em questão, não focar em cima da pessoa, dizendo assim, olha, o problema está na pessoa, isso é uma primeira abordagem que vai abrir possibilidades. Agora, o que nós vamos fazer com essas possibilidades? Estou entendendo. Você fala, abre possibilidades. Mas e aí, como é que vocês trabalham essas possibilidades? Vocês vão mudar a sociedade? Vocês vão mudar o mundo? Vocês vão melhorar a vida da pessoa? Não é? E não, como às vezes a gente recebe o paciente e fala assim, então, como é que eu posso te ajudar? E o paciente vira para você e diz assim, olha, eu estou precisando de emprego, estou precisando de dinheiro, estou precisando de moradia e estou precisando de família. Você pode me ajudar? É complicado. E aí a gente diz assim, sim, nós podemos te ajudar. Claro que eu não vou arrumar para você nenhum emprego, nem dinheiro, nem uma família, nem uma moradia. Eu não tenho aqui no bolso para te passar. Infelizmente, né? E isso é todo dia, entendeu? Mas eu posso te ajudar sim. E como? Como que você pode me ajudar? Em primeiro lugar, conversando sobre isso. Porque todas as construções que a gente faz, se hoje eu e você temos uma família, ou temos um emprego, ou temos algum dinheiro, ainda que seja pouco, por enquanto, a gente teve a oportunidade de ir construindo isso. As coisas são construídas. Então é claro que a gente não tem essa resposta ou essa solução mágica, mas a gente pelo menos não mascara. Entendi. Essa é uma primeira postura. Tipo assim, olha, eu vou te dar um remédio e você vai esquecer que está precisando de emprego, dinheiro, moradia e família. Quem dera que fosse assim, né? Ô, Ricardo, chegamos no final do primeiro bloco, tem coisa aberta para conversar, mas calma, a gente já vai voltar. Nós estamos com o Ricardo Luiz Narciso Moebos, que é graduado em Medicina pela UFMG, tem mestrado e doutorado também em Medicina pela UFRJ e pós-doc em Saúde Coletiva pela Universidade Federal Fluminense. Lembrando que o nosso programa tem a produção do Danilo Nonato, Gabriela Vilhena e Marina Lopes, a sonoplastia do Cimei Golderim, a apresentação é minha, Antônio Marcelo Jackson. Vamos fazer uma interrupção rapidinho, a gente já volta daqui a pouco. É um minutinho só. UFOP Educativa, a sua melhor sintonia. Olá pessoal, aqui quem fala é Chico César e meu recado para vocês é muito simples. Se você está fazendo algum tratamento de saúde, cante, é isso mesmo, cante. Deixe que os sons, os ritmos, a melodia invada você com a emoção que só a música é capaz de fazer. Em uma das unidades do Instituto Nacional de Câncer, no Rio de Janeiro, essa experiência tem sido muito gratificante para pacientes em tratamento de câncer. É um projeto de musicoterapia, que alia música ao tratamento. Então, cante comigo. Tristeza, por favor, vá embora, minha alma que chora. Quero voltar àquela vida de alegria, quero de novo cantar. É isso aí. Abraço. UFOP Educativa, a sua melhor sintonia. O que é licitação? O que é cidadania? E a educação? E a saúde pública? Como se organizam os transportes? UFOP Entrevista, com a mediação do professor Antônio Marcelo Jackson. Um produto da Rádio UFOP Educativa, Universidade Federal de Ouro Preto. Estamos de volta com o nosso UFOP Entrevista de hoje com o Ricardo Moebos, que é professor da Escola de Medicina da Universidade Federal de Ouro Preto. Bom, Ricardo, a gente tratou bastante no primeiro bloco da questão do suicídio como tabu, das relações sociológicas que temos com o suicídio, citamos Durkheim, etc. E aí vamos partir agora para a questão micro, propriamente dita, tá? do tema de hoje. Afinal, como é que se define suicídio? O que é a autoexterminação? Qual é a diferença de autoexterminação ou a tentativa de para outras formas de autoagressão? Como é que a medicina lida distingue essas coisas, por favor? Então,
continuando a nossa conversa, né, Antônio, a gente, no primeiro bloco, estava justamente dizendo que nessa abordagem a gente, em primeiro lugar, busca desculpabilizar o usuário, o paciente, a família, etc. E aí a gente começa o trabalho de abordar aquela situação ali específica, aquela situação singular, tentando entender o que está acontecendo. E essa tentativa de entendimento passa primeiro por algumas definições de que nem toda atitude, nem todo ato contra si, nem toda autoagressão pode ser ou deve ser caracterizado como uma tentativa de autoextermínio. Isso é muito importante, isso é muito significativo para a gente poder criar o que a gente estava chamando aí no primeiro bloco dessas vias de cuidado. Justamente porque, como é um tabu, se você começa uma abordagem dizendo, olha, o que está acontecendo aqui, a gente pode considerar que é uma autoagressão, é muito importante, isso o que está acontecendo é muito significativo, a gente tem que valorizar muito isso valorizar no sentido de que merece um cuidado, merece um tratamento, merece uma abordagem, mas isso não é uma tentativa de se matar. Isso não é uma tentativa que tinha a intenção de acabar com a própria vida. Não tinha essa intencionalidade de morrer. Então quer dizer que, né, não tem importância? A gente pode despreocupar? Não, claro que não é nada disso. Não, a gente precisa despreocupar, a gente precisa de abordar, a gente precisa de tratar, mas isso não é uma tentativa de autoextermínio na maioria das vezes. Em que a gente encontra, assim, atitudes contra si, entendeu? Autoagressões. Mas, desculpe, pergunta de leigo mesmo. Como distinguir aquilo que é uma autoagressão por um autoextermínio? Por favor, não vamos aqui pensar nas coisas que relativamente, entre aspas, tá, mais fáceis de entendimento. Uma pessoa que se mutila, né, se corta, isso existe e tal. Mas eu falo daquelas atitudes de autoagressão mais graves, que aí como é que você, como médico, distingue? Não, isso aqui foi uma autoagressão, isso aqui não era uma tentativa de suicídio. Então, ou não foi uma tentativa? Isso, não foi uma tentativa de autoextermínio. Essa construção, essa definição, digamos assim, essa separação, essa linha divisória, a gente tem uma série de, digamos, recursos técnicos para fazer essa separação. Né? Uma primeira ferramenta que a gente tem é o próprio exame do estado mental, né? Ou o exame psicopatológico. Então, dependendo de como que está o estado mental daquela pessoa, e em segundo lugar, a própria ferramenta que a gente chama de nosológica, ou seja, quando a gente faz uma construção diagnóstica, especificamente a partir do exame do estado mental, isso tem uma série de questões, né, ou uma série de recursos especificamente técnicos que não dá para entrar no mérito, né, aqui, abrir isso para todos os ouvintes, claro. Mas tem uma série de recursos técnicos para construir essa diferenciação. Agora, é claro que isso também não é uma questão matemática, que tem uma separação, que a gente tem exatidão nessa separação. A gente não tem essa linha de corte absoluta, esse desvio padrão absoluto, essa matemática de que fala, desse lado estão as tentativas que tinham realmente uma intencionalidade de autoextermínio, desse lado não, estão outros tipos de autoagressão. Não existe essa exatidão, claro, não temos essa capacidade, mas existe uma série de avaliações que a gente pode fazer, uma série de análises em cima do exame do estado mental, em cima da condição psicopatológica daquela pessoa, em cima do diagnóstico que ela tem, que ajuda bastante nessa diferenciação. Mesmo que você não tenha entrado por razões profissionais aí nos detalhes, mas acho que você já indicou uma forma que até me satisfaz em termos de ouvinte, que é primeiro fazer uma análise da saúde mental da pessoa. Isso, exatamente. Quer dizer, é claro, né? Quer dizer, aí você já é possível, se não encontrar um diagnóstico perfeito, pelo menos encontrar pistas de que, olha, não, essa pessoa aí, ela estava... Era uma tentativa desesperada de chamar a atenção, ou uma tentativa, uma culpa qualquer que ela carrega, mas não no sentido de se autoexterminar,
mas sim de se punir por alguma outra coisa e tal, ao contrário do que seria uma tentativa de extermínio propriamente dita, né? Então, aí nessa separação, eu vou aproveitar a sua consideração para dizer que justamente na abordagem de muitas autoagressões que a gente aborda no tratamento, na saúde mental, a gente tenta, então, por um lado, afastar um pouco desse lugar do autoextermínio, né? Porque às vezes isso cria uma forma... Esse afastamento do autoextermínio, da ideia de autoextermínio para a ideia de autoagressão, isso cria uma possibilidade de conversa, de tratamento, de cuidado com os familiares. Aí os familiares podem se desarmar um pouquinho, falar, não, peraí, vamos ver o que está acontecendo, vamos ajudar essa pessoa, vamos construir mecanismo de apoio, suporte, ajuda e tentar superar as várias coisas que podem estar envolvidas ali, que às vezes estão envolvidas coisas não só atuais, mas coisas do passado. Tem uma complexidade aí, nós estamos falando assim, de um tema extremamente delicado, complexo. Uma pessoa que está se autoagredindo ou que está tentando o autoextermínio vai envolver todo o presente dela, todas as circunstâncias de vida, presentes e passadas, né? Toda a construção dela como sujeito. Então são muitas questões que estão envolvidas. Então a não simplificação é uma primeira atitude. Segundo, a gente afastando dessa ideia de autoextermínio e criando esse campo da autoagressão, às vezes a gente abre uma conversa que é muito produtiva com os familiares, que eles podem falar, não, então vamos ver aqui, vamos tratar isso de outra forma, vamos tratar isso como uma autoagressão e buscar caminhos para superar essa situação, ou essas situações, ou essas circunstâncias. Mas em segundo lugar, por outro lado, o que a gente tenta sempre criar um afastamento é digamos assim, o extremo oposto disso. O que seria o outro lado oposto? Por um lado é você considerar assim, qualquer autoagressão, então a pessoa está tentando se matar. Por outro lado, o oposto disso é você considerar, olha, isso está só querendo chamar atenção. Olha, isso... E também não é por aí, né? Então, aí a gente fala, não é por aí também. Não é por aí. Tipo assim, está querendo chamar atenção, não é? Quando a pessoa se agride, isso é uma ideia que a gente tenta desconstruir. A gente tenta superar essa ideia. Não existe isso, tá querendo chamar atenção. Porque quando você diz isso, você, de certa forma, está desconsiderando todo o que está envolvido ali, que a gente nem sabe o que é, mas sempre tem muitas questões delicadas, né? Tem muita complexidade em cada história que a gente vai recolhendo, construindo, vai ter sempre muitas complexidades. Então a gente tenta afastar, digamos assim, desses dois polos. Não, claro, entendi. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Quer dizer, nem tanto você considerar que é uma tentativa e ponto, e acabou, nem tanto considerar que só queria chamar atenção. Tipo assim, é como dizer assim, tem aí então um universo entre uma coisa e outra que não dá. E aí, eu não sei se a pergunta seria essa, mas é possível, e também, é claro, depende de você ter condições éticas, profissionais para responder isso. É possível identificar, então, indícios... Não, aí, é claro, é sempre a posteriori. Quer dizer, daquele sujeito que teve uma tentativa em princípio de autoextermínio, você não sabe, você está analisando hipoteticamente uma pessoa. E aí você conclui que de fato há uma tendência, pelo menos no teu diagnóstico, está caminhando para sim, houve uma tentativa de autoextermínio. Que indícios seriam esses? É possível falar de alguma coisa nesse sentido? Tem alguns indícios, tem alguns inclusive critérios de risco, né? Alguns critérios de risco. Por exemplo, se a pessoa já cometeu uma tentativa de autoextermínio, isso para a gente é um critério importantíssimo. Se a pessoa, por exemplo, a gente está acompanhando a pessoa e ela diz, olha, então, começa a dar indícios de que pode tentar contra si mesma. Bom, ela começa a dar indício. A gente não pode também ter uma atitude totalmente protecionista e começar a criar uma rede que deixa a pessoa aprisionada. Não pode ser um cuidado também aprisionador.
Sim. Não é? Tipo assim, olha, então tem um perigo aqui, vai ter 24 horas uma pessoa do lado, ou então vamos internar, não é? Que é um risco, é um tipo de psiquiatria, por exemplo, a psiquiatria americana, ela peca um pouco nessa direção. Porque, tipo assim, ó, se há o menor indício